Bom dia, meus irmãos. Com alegria recebemos Dom Marconi, um aplauso para ele. Imagino que dispensa apresentação, né? Já conhecem todo mundo Dom Marconi. Mas só para ele saber quem estamos aqui, nós convidamos aqui algumas pastorais, né? Os catequistas, fiquem em pé os catequistas, para o Dom Marconi saber quem estão aqui. Muito bem, catequistas, pode sentar. Também os ministros da Sagrada Eucaristia, Sagrada Comunhão. São muitos aqui, são muitos. Acho que uns 40, 50 mais ou menos. Catequistas somos 70 aqui na paróquia. E depois também a pastoral da liturgia, da capela e da paróquia. Também vieram. Capela Divino Espírito Santo, que fica aqui próximo. E aqui da paróquia Ressurreição. Muito bem, sejam bem-vindos, irmãos. E depois a pastoral do batismo, vieram alguns membros também, para participar conosco. E também alguns casais do Ágape, que fazem formação, enfim, Ágape de casais, aí estão, alguns casais. Não vieram todos não, só um pequeno grupo, uma pequena parcela. Os acólitos também, né? Alguns acólitos vieram também da capela, da paróquia, não sei se vieram, são meninos jovens lá, que vieram também para escutar um pouquinho. Muito bem, alguém ficou sem apresentar, que eu esqueci? Alguma pastoral? Muito bem, somos os que estamos aqui. Obrigado, Dom Marconi, pela presença. O Padre Angeloto não pôde estar conosco porque está num casamento em Braslândia. Nesse momento, às 10 horas, tinha um casamento lá, acabou coincidindo as datas aí, mas também deixo um abraço para todos vocês. Passamos a palavra para o Dom Marconi. Obrigado, Padre Maurílio, obrigado, filhos amados, pelo carinho, pelo convite. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, o mesmo pensar, o mesmo agir, o qual, sendo de condição divina, não reivindicou o direito de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, tido como homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus nosso Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Podem sentar? Me permitam tirar aqui a máscara, já que a gente tem distância, para ficar mais audível, não é? E também a alegria de ter a Pascom, levando também aqueles que estão nos acompanhando aí pelos meios de comunicação. Querido Padre Maurílio, queridos filhos amados, vamos nesta primeira parte da manhã trabalhar um pouquinho sobre o conceito de liturgia, assim me foi pedido, e igualmente como que podemos ter uma consciência maior, tanto na catequese, e a catequese ainda com a responsabilidade muito grande de repassar às crianças, aos jovens, aos adultos, como igualmente nos outros movimentos e pastorais e serviços da nossa amada paróquia da Ressurreição. Então eu quero trabalhar com vocês 3 aspectos. Primeiro, um pouco a história, depois a teologia, que é o mais importante, que a gente tem como fundamento a palavra de Deus, que acabamos de ler na carta de Paulo aos Filipenses, e o terceiro, o pastoral.
Normalmente você já quer logo pastoral. Já quer saber logo, pode, não pode, isso está certo, está errado, por que o padre faz assim, o outro faz assado? Enfim, a gente vai ver se tem um tempinho também para as perguntas. Mas, antes mesmo da gente ficar naquele pode, não pode, a gente tem que ter a consciência do que é que a gente está celebrando. Porque aí, com a consciência, você vai saber discernir aquilo que é demais, que é exagero, daquilo que está faltando também. E chegar na medida do que a igreja nos pede. Tá bem? Então, vamos começar com o lado histórico e filológico do sentido da palavra liturgia. Essa palavra vem do grego, leiton ton ergon. É uma palavra que, agora nós vamos tratar só o sentido da palavra, tá bem? Então não pensem em nada de Cristo, de religião ainda, só a palavra, só a etimologia. A palavra liturgia, na sua origem, ela significa algo para bem do povo, algo em benefício do povo, algo que vai ser bom para o povo. Então, essa palavra liturgia, ela era usada para muitas coisas, não era só para o lado da religião. Por exemplo, o serviço militar era uma liturgia, era para a segurança do povo. O comércio era uma liturgia, era para o benefício do povo, comprar e, enfim, vender. Tudo o que era para o bem do povo, o serviço de saúde também era chamado liturgia. Não é à toa que até nos dias de hoje, também na política, também em outros aspectos, a gente escuta os profissionais dizendo, tem que seguir a liturgia da casa, tem que seguir aquilo que a gente programa aqui. Aos poucos, essa palavra liturgia foi deixando de ser usada com diversos aspectos e ficou voltada só para o culto. E este culto também em diversos aspectos, não só o culto nosso, também os cultos pagãos eram considerados liturgia, eram chamados liturgia. Tá bem? Isso quanto à palavra, o significado da palavra. Já que a liturgia reduziu-se ao que a gente chama de culto, vamos saber o que é o culto. Todo culto tem dois aspectos. O primeiro que nós chamamos oblação e o segundo que nós chamamos imolação. No primeiro aspecto, a palavra oblação é uma oferta, significa oferecer alguma coisa. Isso é oblação. Quando a gente celebra a missa, vocês vão ver escrito naquela oração depois das oferendas, a gente traduz para o português como oração sobre as oferendas, mas no latim chama-se super oblata, não é? Sobre a oblação, sobre o que é oferecido a Deus. Então, oblação é um oferecimento. Todo culto tem um oferecimento. E imolação é um sacrifício. Todo culto vai ter um sacrifício, vai ter um derramamento de sangue, tá bem? Então, para ter um culto, precisa ter essas duas coisas, oblação e imolação. Nós veremos também com Jesus que teve um oferecimento e teve um derramamento de sangue, teve a sua morte por nós. Mas antes de chegar na liturgia cristã e no culto cristão, vamos falar um pouquinho dos cultos pagãos. Como que na antiguidade o povo adorava os deuses que eles achavam que eram deuses? No paganismo, e bem lá atrás, o povo achava que tudo da natureza era Deus. O mar era Deus, o sol era Deus, a chuva era Deus, tudo eles achavam que eram diversos deuses. Não é à toa que os gregos vão colocar um dia da semana para cada deus, não é? Júpiter, Netuno, Saturno, enfim, cada dia da semana era dedicado a um deus. Deuses da natureza e deuses do agir humano. Tinham deuses até da fertilidade, Vênus, o deus da fertilidade, não é? Então, quando uma mulher queria ter um filho, ela invocava Vênus, e assim por diante. Isso é no paganismo. Mais próximo de nós, os nossos irmãos aqui da América, astecas, maias, incas,
eles achavam que o maior de todos os deuses era o Deus Sol. Então eles tinham um culto ao Deus Sol. Até hoje, se vocês forem ao México, ao Peru, não é, vocês vão encontrar muitas coisinhas de sol, não é, que eles fazem de souvenir para vocês levarem, para levar de lembrança, porque são coisas da antiguidade. E para este Deus Sol, eles também ofereciam um culto. E eles pensavam assim: o que a gente pode oferecer para o maior de todos os deuses, que é o Deus Sol? A gente vai oferecer aquilo que a gente tem de mais sagrado. E ofereciam os próprios filhos ao Deus Sol. Eles achavam que quando chegava de noitinha, Deus ia embora. Então eles tinham que fazer um culto no final da tarde, para no outro dia o Deus Sol voltar de novo. Mas, matando os filhos, eles iam se perdendo, não ia ter prosperidade. E assim criaram as guerras de grupos contra grupos. E eles pegavam os inimigos vivos, prendiam para todo dia ter um para oferecer a Deus Sol. Quando tinha uma chuva muito braba, com relâmpago, com tudo, Deus Sol está brabo, vamos oferecer logo 2 para aplacar a ira de Deus Sol. E já sacrificavam logo 2, já ficava esperando quem era o dia da semana, não é? Para vocês verem que até no paganismo, até quem não tem a consciência do Deus que nós temos, Criador de todas as coisas, existia um culto com oblação, um oferecimento, e com imolação, um sacrifício. Tá bem? Isto é no culto pagão. A gente tem paganismo até hoje? Tem. Uma macumba. É um culto. E vocês vão lá ver que tem um oferecimento, não é? Tem lá na encruzilhada, tem lá uma farofinha. Se a macumba é no Lago Sul, tem uma champanhe, não é? Se é em outro canto, tem uma pinga mesmo, não é? Então, dependendo do lugar, oferece aquilo que tem. Então, tem um oferecimento e também tem lá uma galinhazinha, não é? Tem lá um pombo, tem lá uma coisa que a gente diz, vala-me Deus, até se benze quando passa perto, não é? Porque a gente vê que também hoje temos cultos pagãos. Tinham outros cultos que eram orgias, inclusive cultos consagrados ou feitos por prostitutas sagradas, mulheres que se prostituíam para agradar aos deuses gregos. Isso tudo é culto pagão. E nós vamos ver que os apóstolos, desde o início, cortaram tudo isso. Paulo vai dizer, ei, vocês agora só participam de um culto, que é a Jesus. Não tem mais que participar dos outros cultos. Tinham outros cultos que eram para os mortos. E naquela época, quando morria alguém, um culto para o morto era um verdadeiro banquete, era uma churrascada, era muito vinho, muito porque imaginavam que aquela pessoa que morreu agora estava nos braços do Deus deles. E também os apóstolos vão dizer, vocês não podem mais participar das carnes imoladas aos ídolos. Isso vai aparecer lá no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Eles vão decidir para os cristãos, a partir de agora não podem participar de mais culto nenhum. É por isso que também eu não posso ser um católico espírita. Eu não posso ser um católico macumbeiro. Sexta-feira eu estou no terreiro, domingo eu estou na missa comungando. Não, não tem isso, não é? Ou eu presto um culto ao meu Deus, ou eu fico dividido. Aí se tem 1, 2, 3 deuses, não. E a gente sabe que só temos um Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E esse Deus se manifestou no seu Filho, Jesus Cristo. Está bem assim? Então, já expliquei o que é a liturgia, a palavra, e já expliquei o que é o culto pagão. Também, num culto pagão, vamos ter imolação, vamos ter oblação. Vamos dar agora um salto e irmos para o culto judaico, que é o mais próximo nosso. Aliás, são nossos irmãos mais velhos, não é? Porque Jesus também era judeu. No culto judaico, quando é que começa o culto de Israel? Com o pai Abraão. Lembrem-se que Deus pediu a Abraão
Isaac, não foi? Abraão, sobe lá e sacrifica Isaac para mim. E com o coração partido, Abraão subiu, sem entender muito, mas obedeceu a Deus. Às vezes também na liturgia a gente não entende muito, mas tem que obedecer a Deus. A gente acabou de ouvir aqui dizendo que Jesus era obediente e obediente até a morte, e morte de cruz, não é? E Abraão vai oferecer Isaac. Na hora que Abraão vai oferecer Isaac, o anjo segura a mão de Abraão e diz: basta, Abraão, já provou a sua fé. Com isso, Deus aceita que Abraão vê lá um bodinho, um cordeirinho lá preso nos espinhos, ele pega e oferece aquele animal para Deus. O culto de Israel vai começar com o oferecimento de animais. E vai vir o livro do Levítico para explicar tudo direitinho. Como que deve ser esse animal? Tem que ser macho de 1 ano, perfeito, sem defeito, porque para Deus tem que ser perfeito, tudo sem defeito. E nós vamos ter uns malandrinhos que quando nascia uma vaquinha torta ou um bodinho aleijado, eles diziam: leva lá, oferece para Deus. Os profetas é que vão dizer: ei, não pode oferecer coisa estragada para Deus, tem que oferecer o que é perfeito para Deus. O livro do Levítico vai trazer as normas todas de como deveria ser este oferecimento. Vamos dar um salto de Abraão para Salomão e Davi, aí um salto de quase 500 anos, 600 anos, em que Davi queria, mas quem vai mesmo fazer o templo de Jerusalém é Salomão, vai construir um grande templo. Então, ao invés do povo ficar oferecendo estes cultos nas casas, em todo canto, agora vai centralizar o culto no templo de Jerusalém. Antes mesmo de prestar este culto a Deus no templo de Jerusalém, lembrem-se que o povo foi escravo no Egito, e na hora de sair do Egito, tiveram que sair às pressas, e eles fizeram uma Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Então eles iam passar da escravidão para a liberdade, da terra de escravos para a terra prometida, que é Israel. Mas a gente vai falar da Páscoa daqui a pouco. Muito bem, vamos voltar para o templo de Jerusalém. Ali o povo começa a oferecer animais a Deus, e sobretudo na Páscoa. No templo de Jerusalém tinham 5 grandes pórticos, ou seja, 5 grandes átrios, entradas, coberturas, salas grandes. O templo era muito grande. E esse templo, muito perfeito, feito por Salomão, o primeiro pórtico, o primeiro espaço, era o espaço do comércio, dos vendedores. Lembrem-se que Jesus pegou o chicotinho, não é? E bateu lá e disse: não façam da casa do meu pai uma casa de venda, uma casa de ladrões, que sempre no comércio a gente sabe que tem os valores, não é? Olha aí a gasolina, o preço que está, não é? A gente podia ter uma gasolina bem mais barata, mas os impostos levam tudo lá em cima. Então, é uma maneira de tirar do povo. O comércio tem muito esse risco. Quem mexe com o comércio tem que ter muito cuidado para não se deixar levar por esse aspecto. Foi uma coisa que Jesus condenou, ter cuidado para não ser uma casa de ladrões, não é? Esse era o primeiro átrio. Todo mundo ficava nesse átrio, porque o povo ia lá, comprava, vendia, enfim. E, inclusive, compravam os animais. Não pensem vocês que o povo vinha lá da Galileia, da Samaria, trazendo uns bichinhos, Nossa Senhora, São José, quando foram oferecer Jesus no templo, não é? Eles levaram o quê? Pombinhas e rolinhas. Mas não vieram lá de Nazaré trazendo, não, chegava ali, comprava na hora, já entregava para o sacerdote, ele entrava e ia fazer o culto lá dentro. Esse era o primeiro átrio, o átrio dos vendedores. O segundo átrio era o átrio das mulheres. As mulheres no templo de Jesus eram consideradas uma segunda classe. Então, elas só podiam entrar até no segundo átrio. Porque para o judeu, é bom que vocês entendam por que a mulher era considerada assim. Para o judeu, jogar sangue fora
é jogar vida fora. Então, quem joga vida fora tem sempre que estar se purificando com Javé. Na cabeça deles é assim. Como a mulher tem seu ciclo menstrual e todo mês ela joga sangue fora, todo mês ela joga a vida fora. Então, todo mês ela tinha que se purificar. Era esse o sentido. Vocês vão ver, quando a gente reza o terço, o segundo mistério, a apresentação de Jesus no templo e purificação de Nossa Senhora. Porque quando a mulher dava à luz, também jogava sangue fora. Então, tinha que se purificar também no templo de Jerusalém. Por isso, 2 pombinhas para Jesus, 2 rolinhas para Maria, para se purificar no momento do parto. Era o conceito do povo de Israel, um conceito de purificação. Por isso, a mulher só podia ir até o segundo átrio. O terceiro átrio era o átrio dos homens. Os homens podiam entrar um pouquinho mais. Uma sociedade patriarcal, o homem era que respondia pela casa. Lembrem-se vocês que tudo era no homem. Não é? Abraão não levava em conta nem o nome das mulheres, mas era o nome do homem. Jesus também, quando chegar, vai pegar essa cultura. Lembrem-se quem foi que buscou Jesus para pedir os primeiros lugares para os seus filhos? Quem foi? O Evangelho não diz o nome, diz a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem contava era o pai. Então, os homens podiam entrar um pouquinho mais no templo. O quarto espaço do templo, quanto mais dentro do templo, mais santo, tá bem? Era essa a consciência. O quarto átrio era o átrio dos sacerdotes, onde eram as salas como essa igreja tão bela, e tinham vários altares. Os sacerdotes pegavam os animais lá fora, iam lá dentro, sacrificavam os animais, eram salas muito bem feitas. Quem depois visita Jerusalém, como eu tive essa graça de ir para estudar lá, a gente vai na arqueologia vendo como que era dividido o templo de Jerusalém, a gente aprende tudo isso, muito bonito. Tinham galerias, a gente chama aqui regos, né, uns reguinhos, para o sangue já cair lá dentro, para não ficar aquela meleira de tanto sangue. Então, era tudo muito bem feito, com água, com tudo, para ficar tudo limpinho dentro do templo de Jerusalém. E o quinto e último átrio era o lugar mais sagrado. Era chamado Santo dos Santos. E lá era guardada a Arca da Aliança. E dentro dessa arca tinha umas roupas de Moisés, porque Moisés era considerado o libertador do povo, o bastão de Moisés, que ele bateu no mar e abriu o mar de um lado e de outro, e tinha também as tábuas da lei. As tábuas da lei eram as tábuas que Moisés recebeu, os 10 mandamentos. Por isso que era o lugar mais sagrado do templo. Junto com isso, dentro da Arca da Aliança, ao redor da arca, tinha muita coisa de ouro e de prata. Cálices, castiçais, tudo colocava lá para dizer, esse aqui é o lugar mais sagrado. Então, o que a gente tem de mais ouro e prata, a gente dá para Deus, o Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito bem, o povo de Israel tinha vários momentos de culto. Dentre esses momentos, o maior deles era a Páscoa. E a Páscoa, eles celebravam a libertação de Israel. Nesta Páscoa, eles ofereciam um cordeiro perfeito, e oferecendo esse cordeiro, eles comiam este cordeiro com pães ázimos, porque não deu tempo de fermentar, de fazer o pão. Então, do jeito que a massa estava, tacaram no fogo, assaram, comeram e já saíram nas carreiras. Comiam também ervas amargas, lembrando do tempo de escravidão no Egito. Comiam também mel e leite, para dizer, estamos indo para uma terra boa, onde jorra leite e mel, uma terra de fartura. E, junto com o pão ázimo, tomavam também alguns cálices de vinho. E um deles era um cálice de vinho misturado com água. Era costume dos judeus, porque também as crianças participavam. Então, para abaixar um pouco o teor do vinho, eles misturavam um pouquinho de água para ficar mais
fraco para as crianças também tomarem, não é? Era assim a Páscoa dos judeus, de forma muito geral, eu digo aqui para vocês, porque a gente podia ter um encontro só para falar da Páscoa judaica, né? Porque é muita coisa, muitos detalhes, mas para vocês terem uma ideia como é que era o maior culto de Israel, era este da Páscoa. Tinham outros, de Pentecostes, que não é o Pentecostes que a gente tem hoje do Espírito Santo, era uma festa das colheitas, então eles iam agradecer a Deus pela colheita daquele ano, enfim, tinha uma festa das tendas, em que eles iam para o deserto, ficavam lá uma semana nas tendas, lembrando o tempo que eles foram escravizados e que tinham que morar em tendas, que nem casa tinham, enfim, tinham várias festas que os judeus ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém, lembrando os momentos da sua história, isso é muito importante. Muito bem. Tinha uma festa chamada do Yom Kippur. Até hoje essa festa existe, mas o templo de Jerusalém, vocês sabem, foi destruído por Nabucodonosor e levou o povo escravo para a Babilônia, o povo ficou escravo de novo na Babilônia. Quando o povo voltou da Babilônia, voltou pobre, quem volta de escravidão não volta rico, não é? Então, voltou muito pobre e construiu um templo bem pequenininho, só para dizer que tinha um lugar para oferecer um culto a Deus. É o templo do sacerdote Esdras. E, quando já chegamos no tempo quase de Jesus, 40, 50 anos antes de Jesus nascer, já estávamos com o famoso rei Herodes, o Grande. E Herodes, certa feita, fez lá para brincar e para se divertir, mandou matar um bocado de samaritano. E o povo ficou muito zangado com Herodes com isso, e quis se insurgir contra Herodes. E Herodes, para satisfazer o povo, disse: eu vou reconstruir o templo. Aí o povo voltou a opa, se a gente vai ganhar um templo novo, então vamos ficar quietinho, não vamos mais mexer com Herodes. E ele cumpriu com a palavra, levou 40 anos, mas construiu o templo de Jerusalém. Reconstruiu. É esse templo que Jesus vai visitar. Vocês vão ver que tem um trecho do Evangelho que Jesus está sentado, olhando o povo e ficava impressionado com o povo passando a mão na parede do templo, porque era um templo novo, feito por Herodes, só tinha 40 anos. E os próprios algozes de Jesus vão dizer para ele: Herodes levou 40 anos para construir, você vai destruir em 3 dias? Vai reconstruir em 3 dias? Eles pensavam no templo pedra. E Jesus falava do templo que é o seu corpo. Ele ia morrer e 3 dias ele ia ressuscitar. Jesus também profetizou dizendo: aqui não ficará pedra sobre pedra. E de fato, Jesus morreu no ano 33. No ano 70 da era cristã, os judeus de novo tentaram se insurgir contra os romanos, aí não eram mais egípcios nem persas, mas eram os romanos que escravizavam os judeus. E eles não imaginavam que o imperador ia descer de Roma, de navio, entrar em Jerusalém, destruir tudo, matar muita gente para dizer: quem manda aqui é Roma. E destruiu o templo de Jerusalém e até hoje não construiu mais. Bem que Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Nós vemos essa destruição do templo como dizendo: não existe mais sacrifícios de animais. O único sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de seu Filho Jesus. Entenderam? Nunca mais o templo foi construído. Hoje vocês veem até na televisão, a única coisa que restou lá é pedra e aquele muro das lamentações, chamados, que o povo fica lá rezando lá no muro das lamentações. A única coisa que sobrou do tempo de Jesus foi aquele muro, o resto foi tudo destruído. A gente só tem lá restos, não é? Arqueologia para o povo, para os arqueólogos trabalharem. Esta festa do Yom Kippur, eu vou explicar para vocês terem uma ideia de como era a festa, e essa é muito importante para vocês entenderem depois o sacrifício de Jesus. O Yom Kippur é uma festa chamada da reconciliação, do perdão dos pecados. O povo se reunia num determinado tempo e pedia perdão dos seus pecados a Javé. E como que o povo manifestava isso num rito? Eles levavam para Jerusalém e levavam para o sacerdote um bode e um cordeiro. O sacerdote recebia o povo todo fora do templo, botava o bode no meio
e mandava o povo estender as mãos, quase como que passando todo o seu pecado para o bode. Daí que nasceu a expressão bode expiatório, o bode da expiação, não é? O povo jogava todos os pecados no bode. O sacerdote, então, expulsava o bode para o deserto. O deserto, até certo ponto na história de Israel, era considerado o lugar do demônio, onde o demônio morava, porque não tem vida, só tem morte lá, não tem água, não tem nada, o povo morre. Então eles pensavam assim: manda o bode para o deserto. O bode era expulso para o deserto. Se o bode voltasse, era sinal que Deus não tinha aceitado o sacrifício. Então tinha que fazer tudo de novo. Se o bode não voltasse, era sinal que Deus tinha aceito o sacrifício e o povo estava perdoado dos seus pecados. No deserto moravam, até hoje, moram os beduínos. São pessoas que na cabeça deles, eles não conseguem viver em cidades, eles moram no deserto. E o Estado de Israel hoje faz chegar água até lá para eles terem água lá no meio do deserto. Eles não vão para a cidade. E esses beduínos faziam a farra quando chegava um bodinho que tinha um churrasquinho, não é? Então o bode nunca voltava, e o povo então sempre se achava perdoado dos seus pecados. Isso quanto ao bode. O cordeiro, o sacerdote pegava o cordeiro, levava lá para dentro do templo, sacrificava o cordeiro, juntava o sangue do cordeiro numa bacia, voltava lá fora e aspergia o povo com o sangue do cordeiro. Devia ser uma melança boa, não é? Agora, do mesmo jeito que quando o padre passa com água benta, vocês não ficam tudo? E ainda tem umas que dizem: não pegou em mim, não é? O padre tem que ir lá e jogar mais. O povo também ficava tudo doido para pegar uma gotinha do sangue, para se sentir perdoado por Javé. Tá bem? Então, o que perdoava o povo era o sangue do cordeiro oferecido no templo de Jerusalém. Agora vocês vão entender quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o cordeiro. É ele que tira o pecado, não é mais o sangue de animais. É sinal que esse homem vai derramar o seu sangue por nós. Entenderam? E a igreja viu isso com tanta profundidade que colocou em toda a missa: eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. E vocês respondem como o servo de Roma: Senhor, eu não sou digno, o centurião. Uma palavra tua e eu já fico purificado. O que nos purifica hoje é a palavra de Deus proclamada e a participação no sangue do Cordeiro, que é: tomai e comei, tomai e bebei, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Viram o salto? Então nós vimos o que é liturgia, já vimos a liturgia pagã, a liturgia judaica, e agora chegamos na liturgia cristã. Qual é e o que é a nossa liturgia? Para muita gente a liturgia é só aparência, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar tudo arrumadinho, e tudo também é. Tudo isso conta. E por que a gente tem que preparar tudo direitinho? Porque Jesus preparou. Se vocês pegarem o Evangelho de São Lucas, Jesus vai chamar os seus discípulos, André e Tiago, se não me engano, e vai dizer: olha, vocês vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha d'água, segue esse homem. Onde ele chegar, vocês vão dizer: o mestre mandou dizer que é na tua casa que a gente vai preparar a Páscoa. Vocês vão subir, olha os detalhes de Jesus, hein? É Jesus quem diz isso. Vocês vão entrar na casa, vão subir lá, vão encontrar um segundo andar, uma sala grande, cheia de almofadas, ainda fala de almofada, Jesus que fala isso. É lá que eu quero que vocês preparem a Páscoa. E a preparação da Páscoa não era só arrumar tudo direitinho, não. Era uma preparação que levava em conta também um arrependimento, um exame de consciência, vamos dizer assim, e levava em conta preparar o cordeiro, tudo direitinho, os pães ázimos, as ervas, tudo porque os apóstolos imaginavam uma Páscoa igual a gente celebra todo ano, uma Páscoa judaica, igual Moisés celebrou com o povo. É lá que Jesus vai celebrar a Páscoa. E assim foi. Só que na hora da ceia,
Jesus toma o pão e toma o cálice, dá graças, parte e distribui. Os gestos de Jesus e as palavras de Jesus mudam o conceito de Páscoa judaica para a Páscoa cristã. E Jesus vai dizer o quê? Tomai e comei, tomai e bebei. Isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei, olha que é um imperativo. Jesus não diz, quebra o galho de vez em quando aí, celebra uma missa, não. Ele manda, fazei isto para celebrar a minha Páscoa, a minha memória. Esta vai ser a diferença da Páscoa cristã para a Páscoa judaica, onde o animal é substituído pelo próprio Cristo. Na Páscoa judaica, o sacerdote era um e a vítima era outra, o cordeiro. Na Páscoa cristã, Jesus é o sacerdote e Jesus é a vítima. Ele oferece e ele se oferece ao Pai. O conceito de liturgia cristã é o exercício de Jesus como sacerdote. Ele é o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é assim que diz a Bíblia? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque? Porque os sacerdotes judeus eram segundo a ordem de Levi. Existia uma tribo de Israel, a tribo de Levi, que era uma tribo reservada só para o culto, só para o sacerdócio, só para oferecer a palavra e os animais a Javé. Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Por isso, da tribo de Judá é que vai vir o Messias. E a tribo de Judá ficava onde hoje é Belém. E Jesus nasceu em Belém, porque José também era da tribo de Judá. Então ele foi para a terra dele para fazer o recenseamento, lá com Maria, e ali nasceu Jesus. Por isso que o povo ficava confuso. Mas o Messias não vem, não é de Belém? Como é que esse aí diz que é de Nazaré? Porque Jesus nasceu em Belém. Mas depois, porque o filho de Herodes ficou no lugar dele, queria matar, então José voltou para Nazaré e ficou com Maria lá até que Jesus se manifestou ao povo, em Caná da Galileia. Mas ele nasceu em Belém da Judéia, não é? Da tribo de Judá. Entenderam? Jesus agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Lá atrás, vamos voltar de novo, lá em Abraão, a região que a gente hoje chama Jerusalém, era chamada só Salém. Salém significa paz, daí vem Shalom, a paz. Jerusalém, a cidade da paz. Lá no tempo de Abraão, existia um rei de Salém, chamado Melquisedeque. E este rei recebia os povos que vinham de outras terras, e eles ofereciam alguma coisa a esse rei, respeitando o seu território ali. Normalmente, eles ofereciam animais. Mas Abraão, quando vai visitar Melquisedeque, ele oferece os frutos da terra. E quais eram os frutos da terra? A uva e o trigo. Olha aí a Eucaristia, o fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos oferecemos, e que para nós se vai tornar pão da vida e cálice da salvação. Então, Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é esse Melquisedeque? Era um rei que ninguém sabe a origem dele, ninguém sabe quem era o pai dele, de onde ele veio. Assim é Jesus. Jesus é eterno. E um rei que recebeu com agradabilidade as oferendas de Abraão, que não foram mais animais, mas uva e trigo, os frutos da terra. Então, o sacerdócio de Jesus também vai receber no altar o trigo, que é o pão, e o vinho, que é a uva. Esse é o nosso sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós definimos a liturgia cristã
como exercício do sacerdócio de Cristo, Jesus como sacerdote que se oferece ao Pai, e esse oferecimento de Jesus nós chamamos mistério pascal. Mistério pascal. O que é mistério pascal? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos repetir? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mais uma vez. Tem que ficar bem claro isso para vocês. Porque toda vez que a gente oferece aqui, a gente oferece a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Tá bem? Pode ser uma missa de 7º dia, pode ser uma missa de 15 anos, pode ser uma missa de bodas, pode ser uma missa de formatura. O que a gente celebra é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Não podemos mudar isso. Se a gente muda isso, a gente vira uns Mané Macedo. E a gente vai criar uma religião nova e vai criar uma igreja nova, porque não é o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou o quê? Fazer isto. O que é que ele fez? Ele ofereceu o pão e o vinho, dizendo, é o meu corpo, é o meu sangue. Então a missa nunca vai mudar. Certa feita uma senhora falou assim, eu era monsenhor ainda, falou, monsenhor, eu acho que a missa tinha que mudar, ser mais alegre, mais divertida, para encher de gente. E eu disse, acho que a senhora tinha que calar, a senhora não sabe o que está falando. Não é? Tem gente que quer mudar por mudar. Tem gente que quer mudar porque fazendo uma coisa assim grandiosa, a gente muda a missa, a gente atrai mais gente. A missa sempre vai ser paixão, morte e ressurreição de Jesus. E como é que Jesus diz? Fazei isto, não foi? Jesus não disse, invente outra coisa. Não, fazei isto, fazei o que eu fiz. E Jesus fez duas coisas. Ele fez um rito, tomou, deu graças, partiu e deu, e ele se colocou nesse rito, porque é ele mesmo quem se oferece ao Pai. Também nós temos que fazer a mesma coisa, um rito. Quem é que define esse rito? A igreja. É a igreja que diz como tem que ser, tanto é que nem o Papa Francisco pode mudar a missa. Ninguém pode mudar a missa, porque já vem desde o tempo dos apóstolos como deve ser celebrado o mistério pascal de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. No Catecismo da Igreja, lá pelo número 1400 e pouquinho, vocês vão encontrar, no campo da liturgia, uma definição de São Justino. E Justino, ele vai escrever uma carta para um grande romano lá, que perguntava, como é que é esse negócio aí dos judeus? O que é que vocês estão fazendo aí, vocês cristãos? O que é que vocês estão celebrando aí, que está chegando aqui notícia que vocês oferecem criança, que vocês... E Justino diz assim, não, eu vou dizer para o senhor o que a gente faz. E ele escreve uma apologia, escreve uma defesa dos cristãos, dizendo o que os cristãos faziam naquela época. E ele começa assim, quando é o dia do sol, que o povo chamava os dias da semana pelos astros, daí que vem em inglês Sunday, não é? Dia do sol, ou em alemão Sonntag, dia do sol. Nós cristãos é que mudamos para primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, e o dia dos dias, que é a primeira-feira, a gente colocou domingo, Dominus Dies, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Nós cristãos é que mudamos, mas os pagãos e até culturas antigas, como a alemã, os germânicos e também os norte-americanos e ingleses, ainda chamam o dia do sol. E Justino vai dizer, no dia do sol, a assembleia se reúne, olha que bonito, não era cada um dizendo, padre, vamos lá em casa rezar uma missa para mim, não, a assembleia se reúne num determinado lugar. Naquela época, como os cristãos eram perseguidos, eles se reuniam nas casas, cada domingo era na casa de um, domingo que vem é na sua casa, enfim, como a gente hoje faz os terços, as novenas, né? A gente divide nas casas, e lá nas casas, eles se reuniam, e diz Justino, desse jeitinho assim, começamos com a leitura das Sagradas Escrituras. E de acordo com o tempo, que se ficasse muito tempo, eles podiam ser descobertos e jogados nas covas dos leões. Então, às vezes, a missa era mais apertada e, às vezes, a missa era mais
alongado. De acordo com o tempo, a gente lê as Sagradas Escrituras. E junto com as Sagradas Escrituras, nós lemos também os ditos e feitos do Senhor Jesus. Os apóstolos liam um trecho, naquela época só tinha Antigo Testamento, o Novo Testamento não estava escrito ainda, então eles liam o Antigo Testamento, e um dos apóstolos dizia: Jesus uma vez falou disso para a gente, e começava a contar uma historinha, uma parábola, um milagre, uma briga de Jesus com os fariseus, um momento de Jesus com os apóstolos, e o povo ia escrevendo, igual vocês fazem nas palestras, não é? Ia escrevendo aí um pouquinho. Os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João pegaram esses escritos, chamados ditos e feitos do Senhor Jesus, juntaram tudo, compilaram e saiu para nós os 4 evangelhos que a gente tem hoje. É daí que vem os evangelhos, das reuniões dos cristãos, que contavam aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus fez. Olha a palavra de Deus como é bonita. E surgiu muito livro dizendo que era ditos e feitos do Senhor Jesus, mas que era invenção. São chamados os apócrifos, que os apóstolos disseram: não, esses aqui está exagerado demais, Jesus não disse isso aqui não. Então, tirava para lá e ficou enxuto para a gente, o que a gente hoje chama dos 4 evangelhos, e completando o que a gente tem do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo e dos apóstolos, chamadas assim cartas pastorais, e o Apocalipse de São João. Bem, assim se formou a liturgia da palavra, com a palavra de Deus do Antigo Testamento, a palavra de Deus do Novo Testamento. Continua Justino: depois que a gente lê as Escrituras, o sacerdote, aquele que preside, às vezes era o bispo, às vezes era o padre, aquele que preside, explica para nós. Olha aí a homilia, explica para nós as Escrituras. Depois que ele explica, a gente eleva preces a Deus, pelas nossas necessidades. Olha aí a oração dos fiéis. E terminadas as preces, a gente dá o beijo da paz. Antigamente, o abraço da paz, que lá no judaísmo era um beijo, não era um abraço, era um beijo. Paulo vai dizer isso, né? Dai uns aos outros o ósculo da paz. Ele era dado depois das preces. E terminado este momento de paz com todos, a gente começa o oferecimento. Aquele que preside faz uma grande oração a Deus, a oração eucarística, que termina com uma grande glorificação, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Olha que coisa bonita. Então, a missa que os apóstolos celebravam é a mesma missa que a gente celebra hoje. E termina Justino dizendo: terminado o momento da Eucaristia, rezamos a oração que o Senhor nos ensinou e comungamos do pão e do cálice. E alguns de nós, chamados diáconos, levam para aqueles que não puderam vir para a missa. Olha que coisa bonita. Está vendo, ministro da Eucaristia? Por que o primeiro ofício de vocês é levar para quem não pôde vir? E a Dona Maria e o seu Zé, que estão lá doentinhos, estão doidos para vir para a missa, mas não pode. Então vocês têm que levar Jesus lá para eles. Não é só ajudar aqui na igreja, não. É levar também, igual os apóstolos faziam desde os primeiros séculos. Ok? Eu quis contar isso para vocês, primeiro para vocês terem uma ideia do que era um culto judaico, com o Yom Kippur, e o que era o culto cristão, com Justino, em que ia até os doentes levar a Eucaristia para aqueles que não podiam participar. Muito bem. Este mistério pascal de Cristo, ele se coloca para nós com algumas palavrinhas que eu vou explicar para vocês aqui. A paixão, morte e ressurreição de Jesus é chamado, antes de mais nada, de memorial. O que é memorial? Vou explicar para vocês essa palavra, porque Jesus diz: fazei isto para celebrar a minha memória. Então, que memória é essa? É só uma lembrança. Se é só uma lembrança, Jesus não está aqui. Nós só estamos recordando do que Ele mandou a gente fazer, mas Ele não está presente. E a gente sabe que Ele está presente, não é? Tanto que a gente se ajoelha porque Ele se faz presente.
O que é então este memorial? Vou explicar para vocês. A palavra memória vem do latim. Memória em português é memória também em latim. E a nossa língua saiu do latim, por isso que é a mesma palavra, memória. Não é? Mas antes do latim, ela veio do grego, de uma palavra chamada anamnese, no grego, que para o latim foi traduzido memória. E antes do grego, veio ainda do hebraico, de uma palavra chamada zikaron, do hebraico. Então, zikaron, anamnese, memória. Por isso que nas nossas traduções ficou, fazer isso para celebrar a minha memória. A palavra anamnese, do grego, significa presença. Tá bem? Então, a palavra memória para nós também significa presença. Não é lembrança. A gente às vezes fica que memória é lembrança. Não, memória vem de anamnese. E anamnese é presença. Quando Jesus diz então, fazer isso para celebrar a minha memória, fazer isso para celebrar a minha presença no meio de vocês. É o que a gente chama de presença real. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho consagrados. Tá bem? A presença real de Jesus na Eucaristia. A palavra anamnese, ela vem de um verbo chamado memosim e memosinon, é a parte escriturística. Mas tem uma palavrinha, para ficar mais fácil de vocês compreenderem essa anamnese como presença, tem uma outra palavra que vocês conhecem bem, amnésia. Vem do mesmo verbo, memosim e memosinon. O que é amnésia? Não é esquecimento. Você esquece a carteira, volta lá e pega e você não está com amnésia. Amnésia é ausência. Quando você está com amnésia, pode chegar a sua mãe do seu lado, você diz, quem é essa mulher? Você não sabe quem você é, você não sabe seu nome, não sabe quem é sua mãe, não sabe de nada, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A amnésia é isso, é uma ausência, não é esquecimento. Esquecimento é momento, a ausência é permanente, é uma ausência. Se a amnésia é ausência, a anamnésia é presença. Entenderam? A anamnésia é presença. Por isso a palavra memória. Toda vez que vocês ouvirem falar memória, é presença. Memorial JK. Não é só uma lembrança de Juscelino Kubitschek. Ele está lá. Os ossinhos dele estão lá. As cinzas dele estão lá. É presença. Quando não tem presença, a gente chama monumento. Vamos fazer um monumento da pátria. Aí cria lá uma bandeira, cria lá uma coisa, um monumento que representa, que faz lembrar, é monumento. Mas quando é memorial, a pessoa está lá. Entenderam? Um monumento pode ser um busto da pessoa, pode ser uma torre, pode ser o que for, de fazer como lembrança daquele acontecimento. É um monumento, monumento da pátria, monumento da paz, enfim. Mas memorial é presença. Memória RAM, não é assim? Para trazer uma linguagem bem juvenil hoje, não é? Dos nossos dias. O que é memória RAM? É o que cabe dentro de um computador. Tanto que quando você vai comprar um computador, você compra com mais memória para caber mais coisa, mais presença dentro do computador. Não é ausência, não é lembrança, é presença. O que eu posso botar aqui dentro? Para provar para vocês que a palavra memória é presença. Então, quando Jesus diz, fazer isso para celebrar a minha memória, significa fazer isso para celebrar a minha presença. E não é à toa que a gente diz, o Senhor esteja convosco? Ele está. Não é lembrança, não é passado, é presença. Para entender bem o que Jesus disse para a gente. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E a igreja, entendendo isso, depois que ficou livre, começou a celebrar todo dia, e não só mais aos domingos. Para todo dia Jesus está conosco. E quantos de vocês não vêm à missa todo dia, não é? Para receber Jesus todo dia. A segunda palavrinha é para explicar como que aquele evento histórico
da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a gente celebra hoje aqui. A gente celebra de forma sacramental. O que é um sacramento? Um sacramento é algo externo, algo natural, que traz em si algo sobrenatural, algo bem mais profundo. Isso é um sacramento. Vamos ver como se dá isso. Nós temos 7 sacramentos. O primeiro é o batismo. No batismo, algo natural. Você derrama água na cabecinha da criança. Para nós, aparentemente sai a mesma criança, mas não é mais a mesma. Ali houve uma transformação, agora é filha de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ela, é uma nova criatura. Entenderam? Algo natural que traz algo bem mais profundo. A crisma, a juventude aí, moçada, acólitos, não é? Vocês, quando são crismados, se tornam soldados de Cristo, testemunhas de Jesus. A crisma é um ato natural, onde o bispo unge a testa do jovem, sai o mesmo jovem com a testa marcada, mas não é mais o mesmo. Agora é um jovem cheio do Espírito Santo para testemunhar Jesus no mundo, num namoro santo, numa universidade bem cursada, na educação em casa, na ajuda aos pais, deixar de reclamar, tudo eu, né? E ajudar mais em casa. Isso é que a gente espera dos nossos adolescentes e dos nossos jovens quando recebem a crisma. Igualmente a confissão. Todos nós já nos confessamos, não é? Vocês já viram como é que a gente vai para a confissão? Vou, não vou, não é? Deixa eu ver a cara do padre, se é o Maurílio ou se é o padre Angeloto. Se é brabo, se não é brabo, não é? A gente fica assim. O demônio tenta de tudo para a gente não confessar. Vocês já viram como é que a gente sai da confissão? E a primeira coisa que a gente diz, agora já posso comungar, não é? Já posso comungar, tenho certeza que eu estou limpo, olha, e saiu a mesma pessoa. E às vezes quem está na fila fica até pecando. Demorou, hein? Haja pecado. Sai a mesma pessoa, mas não é mais a mesma. O sacramento transformou a pessoa por dentro. O mesmo se dá na unção dos enfermos. Quantas vezes ali até em coma, e até os parentes dizendo, não vai sair dessa não, já morreu, enfim, estamos só esperando a hora. Depois da unção, voltou. Olha a força da unção, a força do sacramento, nos dá esperança para a vida eterna, e se for da graça de Deus, nos dá também a saúde. Quantos que recebendo a unção dos enfermos, voltaram e estão aí vivinho para contar a história, né? Certa feita eu fui dar uma unção num senhor, lá da minha antiga paróquia do Sobradinho, seu Pedro, lembro como hoje, os filhos chegaram lá tudo desesperados, papai está morrendo, tinha cirrose hepática. Ele gostava de umas 51, 52, 53, até tombar, né? Mas era um homem bom, seu Pedro. E eu falei para eles, está na hora da missa, eu vou celebrar a missa, terminando eu vou lá, dar a unção para o seu Pedro. Celebrei a missa, até na intenção dele também, e cheguei lá. Era uma família paraibana, eles tinham os costumes de, os filhos todos com a mãe, acender uma vela ao redor do seu Pedro ali, que ele já estava indo mais para lá do que para cá, né? Mais para o céu do que para a terra, e rezando o terço, com a vela acesa na mão, é um costume que tem numa região da Paraíba. E cheguei lá e falei, seu Pedro, e ele estava já agonizando. Aí a gente pensava que tinha morrido, aí depois de 2, 3 minutos, e de novo, e aquela agonia, né? Por isso que chama agonizando, né? Porque é uma agonia mesmo, né? E aí eu dei a unção para ele, falei, seu Pedro, é Padre Marconi, se arrepende dos seus pecados, vou lhe dar a absolvição, a unção dos enfermos, Terminei, chamei a futura viúva, né? E falei para ela, olha, amanhã é segunda-feira, isso era no domingo, amanhã é segunda-feira, é o dia do padre normalmente, né? Que a gente fica mais tranquilo para descansar o final de semana. E eu disse, mas eu vou estar na paróquia, pode me chamar que eu vou fazer a encomendação, e tudo direitinho. 6h da manhã, me liga a Dona Maria. Padre, eu falei, o que foi, Dona Maria? Já faleceu? Ela, não, ele está aqui sentado, quer falar com o senhor. Sentado, fiquei, eu dei um pulo da cama, falei, mesmo? Vou tomar um banho?
E estou indo aí, vou tomar café com o seu Pedro. Cheguei lá. Primeira coisa que o seu Pedro me falou, eu ouvi tudo que o senhor falou. Eu aprendi que perto de agonizante, a gente nunca pode dizer que já vai morrer, né? Porque senão a pessoa fica agoniada, né? Não, a gente tem que sempre incentivar. Olha a força da unção, a força do sacramento. Um ato natural em que o sobrenatural se revela e até o milagre de Deus vem. Não é? Seu Pedro ainda viveu 2, 3 anos ainda, depois disso. Igualmente também a ordem. Deita um manezinho, levanta um padrezinho. É o mesmo Maurílio que deitou lá, mas agora não é mais o mesmo. Agora é Cristo no nosso meio, in persona Christi, e o que ele faz é Cristo quem faz. Olha que coisa maravilhosa. Tanto que vocês não percam o costume, que nessa paróquia tem muito bonito, de sempre pedir a bênção ao padre. Sempre peçam a bênção ao padre. Tem canto por aí que ninguém pede mais bênção não. E aí, padre, beleza? Que beleza? Pede bênção, menino. É um padre, não é? Então a gente vai perdendo essa sacralidade, não é? O padre é Cristo. É o mesmo, até mais pecador que vocês também, a começar do bispo. Mas agora é Cristo. Ele agora pode celebrar. Ele agora é quem pode transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, perdoar os pecados, dar a unção dos enfermos. E o matrimônio, né, ô maiada e mulherada? Não entram 2? Aparentemente sai 2, mas não são mais 2, uma só carne. Olha o sobrenatural. Por isso que o que Deus uniu, ninguém separa. Não é gosto ou desgosto, não é deu certo, não deu certo, acabou o amor. Não, o amor não é laranja para você chupar e depois jogar fora. Não, o amor nunca acaba. O amor, de fato, pode ser encoberto, isso sim. Mágoas, ressentimentos, infidelidades, cobranças, violência, falta de respeito, falta de diálogo, tudo isso que aí o ágape trabalha muito bem, isso tudo pode amortecer e a pessoa desanimar do outro. Amor que é amor nunca acaba. O amor pode ser encoberto por algumas coisas, e que a gente tem que tirar isso aí para que esse amor sempre floresça, sempre cresça, sempre amadureça e envelheçam juntos em Cristo Jesus. Se em todos os sacramentos nós temos esse lado natural que manifesta o sobrenatural, muito mais na Eucaristia. Deixa de ser pão e deixa de ser vinho. Não é um pão que representa Jesus ou um vinho que... Não. Deixa de ser pão e deixa de ser vinho e passa a ser o corpo e o sangue do Senhor. Não é à toa que o padre e também os ministros tratam com tanto carinho, até os fragmentos, não é? Até cada gota trata com tanto carinho, porque é Jesus. Não é representação de Jesus, simbolismo de Jesus, não. É Jesus. Deixa de ser pão e deixa de ser vinho. Mas, Dom, a gente continua vendo o pão e o vinho. E na história da igreja, porque tem muita gente incrédula até dentro da igreja, Jesus permitiu o que nós chamamos os milagres eucarísticos. E o mais conhecido deles, de Balsemas, ou também chamado de Lanciano, em que o padre duvidou que era Jesus. E na hora da consagração, na mão dele virou carne, e o cálice, sangue. O padre saiu dali correndo, e foi direto ao bispo, que é um pecado tão grave que só o bispo pode perdoar. Foi se confessar com o bispo. E até hoje está lá esse milagre. E os cientistas da NASA pediram para analisar, o bispo do local deixou, com permissão de Roma, que analisasse, e aquela carne que aquela óssea se transformou, é do coração de uma pessoa humana. Olha que coisa grandiosa. E o sangue se calcificou em 5 grandes bolotas, né? Gotas, vamos dizer assim. Cada uma pesa 2 gramas. E as 5 juntas pesam 2 gramas. Explica isso. Nem a NASA explicou. O que nós chamamos milagre. Às vezes os homens são tão incrédulos que Deus permite, já que não acredita pela minha palavra,
acreditem pelo menos por um milagre que eu permito acontecer no meio de vocês, até com um padre. Então nós nunca devemos duvidar que a Eucaristia é presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é memorial. Fazer isto para celebrar a minha presença no meio de vocês. E a segunda palavrinha, para não cansá-los mais, que eu já está estourando meu tempo, é a palavra perpetuação. Porque aconteceu algo lá na história, né? No ano 33, lá no Morro do Calvário, em Jerusalém, aquele homem chamado Jesus de Nazaré foi crucificado. Mas antes dele ser crucificado, o que é que ele fez? Numa ceia derradeira, juntou os apóstolos e primeiro disse para eles: olha o coração de Jesus nessa ceia. Desejei ardentemente comer essa ceia com vocês. Jesus todo dia não almoçava e não jantava com os apóstolos, mas aquela só ele sabia que era a última. Só ele sabia que era a ceia do seu sacrifício. Desejei ardentemente comer com vocês esta ceia. Os apóstolos ficaram meio assim: uai, o que está havendo com Jesus? E ele levantou-se, tirou o manto, pegou um avental e começou a lavar os pés. Vocês viram o que eu fiz? Eu não sou o mestre de vocês? Eu não sou o Senhor? Eu não sou o Deus para vocês? Então, o que eu fiz, vocês devem fazer uns pelos outros. Toda e qualquer pastoral na igreja, a começar com a catequese na explicação, a chegar com os acólitos no altar, passando pelos sacramentos do batismo, da crisma, na própria catequese, na primeira comunhão, e também chegando a todo o matrimônio e aos ministros extraordinários, tem que ser serviço, e serviço desinteressado. Tem que lavar os pés sem esperar nada em troca. Nada de dizer: o padre nem falou com nós, nem agradeceu, nem isso, nem aquilo. Às vezes a gente faz as coisas esperando troco, né? Não. Na igreja a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Jesus se deu sem esperar nada em troca, nem o nosso arrependimento. E aos pés da cruz gritava: não é você o Filho de Deus? Desce daí, a gente acredita. Ainda zombavam dele. E ao invés de dizer: sai para lá, bando de pilantra, não. Pai, perdoa. Eles nem sabem o que estão falando. Se entregou totalmente sem esperar nada em troca. Assim devem ser as pastorais numa paróquia. Se entregar totalmente sem esperar nada em troca. Nem mesmo salário, nem nada. O salário é a graça de Deus, né? Certa feita me perguntaram: quanto é que ganha um catequista? E eu olhei para a menina e disse: por quê? Porque eu queria ser, eu estou desempregado. Eu falei: olhe, ganha muito trabalho e na maioria das vezes até uns pitos do padre. Você quer vir? É isso que um catequista ganha. Você quer participar? Ah, não tem salário? Não, não. Aqui é doação, filha. Aqui o catequista é aquele que descobriu Jesus na sua vida de tal forma que ele não pode guardar para ele tem que passar para os outros. E assim ele vai levar para as crianças, para os jovens, para os adultos, a presença de Jesus. Isso é catequista. Catequista não é professor, não. Catequista não é pedagogo. Catequista é um cristão que, com humildade, como a gente ouviu, ele se doa a serviço da igreja, naqueles que mais necessitam, porque ainda não descobriram Jesus e precisam ter esse encontro pessoal com nosso Senhor. Muito bem. Aquilo que acontece sacramentalmente, acontece de modo perpétuo. O que é perpétuo? É algo que acontece e continua acontecendo sem interrupção. Isso é perpétuo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, constantemente ela está nos socorrendo. Não é só de vez em quando, não. Por isso que é perpétuo. Quando eu fui enterrar a mamãe, papai já tinha morrido, eu queria botar a mamãe no mesmo túmulo lá de papai. E aí fui lá no cemitério para ver como é que fazia as coisas e tal. E a menina lá que me atendeu disse: é perpétua? Eu disse: não, é Maria do Céu. Não é? Ela, não, a cova é perpétua? Não sei. Não, porque se não for perpétua, já tiraram seu pai de lá, botaram no ossário e a cova a gente passa para outro. Eu falei: ai meu Deus, onde é que está meu pai?
Eu falei, minha filha, o que faz para ser perpétua? Mais R$450. Ô, perpétua, cara danada. Eu paguei na hora. E eu estava voltando para Roma e ela disse, pronto, padre, o senhor pode ir para Roma, quando o senhor voltar, está aqui. O documento está aqui, é perpétuo. Ninguém toma essa cova do senhor. Perpétuo é algo que permanece sempre. O memorial de Jesus é perpetuação. Aconteceu uma vez por todas, Jesus não morre mais, Jesus não morre duas vezes, ressuscita duas, não. Aconteceu uma vez por todas e a gente perpetua de forma sacramental. O autor da carta aos Hebreus vai dizer, morreu uma vez por todas pelos pecadores. Então Jesus não morre de duas vezes. Às vezes até os padres, num momento de sentimento, erram. Termina a consagração, eles mais uma vez, Jesus morre e ressuscita por nós. Não, é um erro teológico, litúrgico, pastoral. Está errado. Jesus morreu uma vez por todas. Ele deu a vida por nós perpetuamente, para que todos participem da sua vida e da sua salvação. Então, expliquei para vocês o que é sacramento, expliquei para vocês o que é memorial, expliquei para vocês o que é perpetuação. A celebração do mistério de Cristo é a presença da sua paixão, morte e ressurreição. Respondam, eis o mistério da fé. É desse jeito na missa, né? Anunciamos a vossa morte, proclamamos que estás vivo, vinde, Senhor Jesus. Nós não dizemos no credo que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos? Estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Quando vocês descobrem isso, alguns até dizem, não vem agora não, Jesus. O trem aqui está feio, né? Tem que confessar primeiro. Mas a gente espera a segunda vinda de Jesus. A liturgia, portanto, é o culto onde Cristo oferece e se oferece. Acabamos de ler a carta aos Filipenses. Ele, estando lá com o Pai, era o Verbo de Deus, desceu até nós, tornou-se um de nós, em tudo foi igual a nós, menos no pecado, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o ressuscitou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é só Ele é o Senhor. Não temos outro Senhor, não temos outro Deus, não temos outro culto. O culto da igreja, a liturgia da igreja, é o mesmo culto de Jesus. Sua paixão, sua morte, sua ressurreição por nós. Está bem assim? Está bom assim, seu Maurílio? Então, pode falar mais? Muito bem, mas como o tema era justamente liturgia, eu trouxe para vocês desde a palavra até a liturgia cristã. E a nossa liturgia, hoje, se manifesta da mesma forma. Ah, Dom, o que mudou na liturgia? O que a gente pode mudar na liturgia? O que os papas podem mudar na liturgia? Aquilo que é secundário, né? O que é secundário? Língua. Antes era latim, depois passou para vocês entenderem, a língua do povo, não é? O que é secundário? Um tipo de procissão, pode ser uma procissão solene, com turíbulo, com tudo, pode ser o padre saindo da sacristia, já vem, é uma procissão também, já começa. O que é secundário, a igreja pode mudar. Mas aquilo que é essencial, que eu contei para vocês de Justino, que é um primeiro relato de como eram as missas no tempo dos apóstolos, isso a igreja não pode mudar. E nada substitui uma missa, viu? A missa é o maior culto que nós prestamos a Deus. Tem outros cultos? Tem. Jesus não diz, quando você quiser rezar, se tranca no seu quarto, vai lá, fala com Deus em segredo, e Deus que vê há de te recompensar. Tem outros modos de você entrar em contato com Deus. Tem outras maneiras, lá fora você vai dar uma cesta básica, você vai ajudar um hospital, você vai ajudar os moradores de rua, enfim, tem várias maneiras de você manifestar o amor de Deus. Mas o culto prestado a Deus é a missa. Então, nada substitui uma missa, viu? Nem via sacra, nem novena, nem cerco de Jericó, nem adoração ao Santíssimo,
Porque até para você adorar o Santíssimo teve que ter uma missa, para ter Jesus ali para você adorar. Isso tudo nós chamamos piedade popular. O que é piedade do povo, Deus aceita, desde um terço, uma novena, uma via sacra, cerco de Jericó, 1000 Ave Maria, 5000 Ave Maria, tudo isso Deus aceita e pode continuar fazendo, mas não tem o mesmo peso de uma missa. Nada substitui uma missa, estão ouvindo? Nada substitui uma missa. E São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, ele dizia assim: uma missa que você participa, preste atenção, uma missa que você participa, vale muito mais do que 1000 missas que vão oferecer para você depois que você morrer. Olha que coisa bonita. Então, com essa palavra de São João Maria Vianney, não preciso falar mais nada, né? Não tem mais que dizer, hoje eu não vou não estou me sentindo bem para a missa. A maior tristeza nossa é quando a gente vê um católico dizer, ai meu Deus, ainda tem a missa, como se a missa fosse um peso. Ai Jesus, ainda tem que ir para a missa, hoje é domingo, tem que ir para a missa. Não, eu deveria ansiar participar do mistério de Cristo. Que bom que está chegando domingo e que vai ter a missa, para eu santificar minha semana inteira, eu vou participar do mistério de Cristo. E essa participação não é simplesmente num auditório bonito, com cadeiras confortáveis, não. Essa participação, eu mergulho no cálice do Senhor, eu participo daquela patena que é oferecida a Deus, meu Salvador. Assim, na missa, tudo é para o Pai, porque tudo é de Deus, não é? Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo é para o Pai, em Cristo, no Espírito Santo. Todas as orações terminam como? Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Para quem? Para Deus Pai. O padre começa, Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente, Deus nosso Pai, enfim, tudo é para o Pai, em Cristo, no Espírito Santo. E a nossa maior louvação é quando termina a oração eucarística, que o padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Pai, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E esse amém da missa, sobretudo nas missas dominicais, deveria ser sempre cantado. É o grande amém da missa, onde a gente diz, tudo isso que o senhor rezou aí, padre, nós concordamos também. O povão canta o amém. Eis o sentido do amém. O grande amém vai ser quando a gente vir Jesus voltar, né? Ele diz isso no Apocalipse, quando ele vier, todos verão a glória de Jesus. Não virá mais como uma criancinha na manjedoura, mas virá no esplendor da sua glória, para separar os justos dos injustos, as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus. Vinde benditos da ressurreição, e de malditos de outro canto, que aqui não tem nenhum maldito, né? Aqui só tem bendito. Deus nos escute, né? Enfim, a gente está a caminho, e neste caminho, Paulo também, em outra epístola, na epístola aos Coríntios, ele vai dizer, olha, todas as vezes que vocês celebram a Eucaristia, vocês celebram a paixão do Senhor, paixão, morte e ressurreição, até que Ele venha. Então a gente celebra e vai celebrar até o dia em que nosso Senhor vier nos buscar para eternamente vivenciarmos a sua glória. Ok? Diga, Santa de Deus. Bem, primeiro aspecto, o Pai Nosso a gente diz o amém sim, só que diz mais tarde. Depois do Pai Nosso, nós temos uma oração chamada embolismo. E você sabe o que é o verbo embolar. Embolar é juntar uma coisa na outra. Assim também é na missa. A gente termina o Pai Nosso como? Mas livrai-nos do mal. O padre embola, o padre continua o Pai Nosso. Livrai-nos de todos os... Por isso que não diz amém.
Toda vez que disser amém na missa, é porque vai terminar uma coisa e começar outra. Pode ver. Na hora dos ritos iniciais, o padre diz, oremos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Todo mundo senta, porque vai começar a liturgia da palavra. Quando termina as preces, ouvi, Pai Santo, as nossas orações, por Cristo nosso Senhor, amém. Vai terminar a liturgia da palavra, começa a liturgia eucarística. Quando terminar a oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, tem o amém cantado. Termina a oração eucarística, começa o rito da comunhão. E quando vai no rito da comunhão, neste embolismo, não se diz o amém do Pai Nosso, porque não termina ali, o Pai Nosso continua com a oração do Padre, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e com o pedido da paz, que aí vem a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe, segundo a vossa vontade, o seu desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, ao amém do Pai Nosso. Entende? Então, a paz do Senhor esteja convosco, não é? Então, o amém tem, só que ele é prolongado porque tem essa oração do embolismo. A segunda pergunta, todas as manifestações dentro da missa, elas já estão previstas no missal romano. Uma outra oportunidade, se Padre Maurílio e também Padre Angelotto assim o desejarem, eu volto aqui para a gente falar só da missa, parte por parte. Aí eu vou dizer cada parte da missa, tá bem? Porque hoje era mais liturgia e a noção de liturgia, então eu fiquei mais nesses conceitos teológicos e um pouco da história. Mas, tudo está previsto no missal romano, o que pode e o que não se pode fazer dentro da missa. Todas essas manifestações, bater palma, abanar folheto, enfim, todas essas manifestações externas não estão previstas. É proibido? Em princípio não, porque também não estão proibidas. No tempo de João Paulo II foi feito um documento em que proibia tudo, não podia fazer mais nada dentro da missa. Inclusive o Pai Nosso, na hora de levantar a mão, não podia mais nem levantar a mão, era só o padre que levanta a mão, que é o padre que oferece em nome de toda a comunidade, enfim, então tinha toda uma teologia por detrás. João Paulo II achou esse documento muito pesado, falou, no Brasil, nas Américas, na África, o povo na África participa da missa, já tudo animadinho, então isso tudo em algumas culturas vai ser muito chocante. Então o Papa João Paulo II segurou esse documento. Bento XVI, quando entrou, ele fez um documento chamado Sacramentum Caritatis, que nesse documento ele põe alguma coisa do que é possível, do que não é possível, dos exageros que tem nas missas, enfim, e assim ele já freou um pouco, mas não era o mesmo documento duro lá do tempo de João Paulo II que a congregação preparou. Resultado, enquanto não se sai uma definição, podemos fazê-lo com moderação. A missa é uma festa? Também. Mas a missa é o sacrifício do Senhor? Também. Então, quando você celebra o mistério pascal de Jesus e cada coisa vai ser celebrada no seu momento. A missa, ela começa com um ato penitencial. Ela não começa já, ei, vai saudar todo mundo, vamos aqui, é fé. Não. Começa você se reconhecendo pecador. Depois tem um momento de glorificação, aí é alegria, o glória, quando se tem glória. Mais tarde vai ter o santo, outro momento de alegria. O abraço da paz, outro momento de alegria. Então, dentro da própria celebração, já tem os momentos próprios de uma manifestação externa do nosso sentimento, da nossa emoção, ao passo que, em alguns momentos, essas manifestações se tornam até obrigatórias. Aqui eu tenho uma comunidade e nem todo mundo pensa igual. Então, eu vou ter movimentos que são mais de louvor, como a renovação carismática, eu vou ter movimentos que são mais de conversão, como um catecumenato, eu vou ter movimentos que são mais de matrimônio, como ágape, como encontro de casais. Eu não posso obrigar que pessoas daquela espiritualidade vivam uma outra espiritualidade. Não é? E esses exageros a gente tem que cortar mesmo. Eu já briguei até com um padre que desceu do altar e disse, bora ver, louva, levanta a mão. E a mulher, não sabia nem levantar a mão, tadinha lá. Ela não tinha jeito para isso. Né? Eu não posso obrigar a pessoa a ter uma espiritualidade que eu tenho. Também não posso obrigar todo mundo, cala a boca, a missa é um momento fúnebre, Jesus morreu por nós, como se fosse também só tristeza e dor. Não,
Eis o mistério da fé. Por isso que a gente fica de pé, anunciamos com alegria. Sua paixão, sua morte, vinde, Senhor Jesus. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus dos vivos, não dos mortos, diz a Escritura. Então a gente tem que ter ponderação. Quem é que é o termômetro para isso? Com todo respeito e botando o peso nas costas, o padre. É ele quem diz, ó gente, está demais, vamos frear um pouco. Não é? Eu já tive com a renovação carismática, e quem é da renovação sabe que eu amo a renovação. Mas eu já disse para eles, falar em língua e moção do Espírito Santo nas missas com vocês. Quando tiver só vocês, tudo bem, pode falar em língua como quiser. É algo que é próprio da renovação. Eu não posso botar para a comunidade inteira. Entende? Então, os passos e a maneira como o neocatecumenato celebra, eles têm uma norma dada pela Santa Sé, aprovado para isso, mas é para a comunidade, não é para a comunidade toda. Porque eu tenho na comunidade toda gente que não é do neocatecumenato. Agora, quando eu estou só com o neo, só com o caminho, é aquilo que é permitido. Você sabe, quando a gente vai até no seminário, tudo celebra da maneira do caminho. Então, a gente tem que respeitar cada grupo, cada espiritualidade. Eu não posso impor nos outros. Quem é que vai ser o ponto de referência para qualquer exagero ou para qualquer falta? É o sacerdote. Em todos os níveis, viu? Não é só no sentido de louvor, de bater palma, não é igualmente no sentido de roupa. Não é que antigamente tinha a roupinha de missa. Hoje o povo quer ir para a missa sem roupinha. Então, eu era padre novo lá em Sobradinho e os leigos ficavam, padre, fala com essa juventude, as meninas estão vindo nua para a igreja e a gente não quer, mas o olho corre, enfim, e tudo assim. E eu dizendo, meu Deus, se eu for falar, já vai dizer, olha, o padre novinho está vendo as meninas vindo, e eu sem graça e tudo. Mas numa das missas, na hora dos avisos, eu disse, olha, gente, tem roupa para todo canto. E quando você vai para um encontro com um namorado, você desce um guarda-roupa inteiro, né, mulherada? Para ver com qual que eu fico mais bonita. Como é que para ver Jesus eu vou de qualquer jeito? Eu não digo só as roupas curtas ou insinuantes, que devem sim ser evitados. Mas, nós uma vez estávamos na esplanada dos ministérios, Corpus Christi, esplanada lotada, e subiu um menino para fazer a leitura de camiseta. Dom Falcão me chamou na hora da missa e disse, Marconi, olhe para trás, o que é que você vê lá atrás? Eu falei, o Congresso. E ele disse, alguém entra lá de camiseta? Por que para Jesus, e numa festa como essa, a pessoa vem com uma camiseta de todo jeito? Não estou falando, agora tem que ir de terno e gravata. Não. Mas, se a gente vai encontrar-se com a pessoa amada, a gente não se arruma direitinho? E cada um sabe o que eu estou falando, né? Dos exageros e das faltas. Tem gente que sai correndo, eu já vou para a missa, já entra dentro da missa, já participa da missa, depois já sai para a corrida de novo, e vem de bermuda, e vem de camiseta, e vem de todo jeito, né? Você ia para um encontro com a pessoa amada desse jeito? Não, você vai cheiroso, você vai bonito, você vai arrumado. Então, também para a missa. Não precisa vir de ouro e prata, mas de uma forma digna, participar da celebração eucarística. Todas essas coisas que são extremos ou que são falta, o padre. É ele que na hora dos avisos, gente, a missa começa às 7, não é 7h15. E tem gente que já pega a rebarba da missa. E depois ainda diz, padre, eu cheguei depois da leitura, posso comungar? Falei, tá bom, eu vou lá, chegar na sua casa depois do jantar, eu posso comer? Já passou o jantar, não é? Então, lógico que tudo vai do motivo por que eu atrasei, mas tem gente que é por motivos fúteis. Certa feita, eu estava já na porta da igreja, pronto para começar a missa, chegou um senhor, me cutucou assim, e falou, padre, dá para acelerar hoje aí, que eu ainda tenho que pegar o segundo tempo? Rapaz. Eu respirei e disse, eu vou dar uma aceleradinha. O Senhor esteja convosco. Só faltou dar um infarto lá atrás. Eu venho para a missa já pensando no segundo tempo. Não. Você só tem ali, não chega a 2 horas para ficar com Jesus, e você ainda vem olhando para o relógio? Ainda vem dizendo, ainda tem outra coisa daí. Então, que amor é esse a Jesus Cristo? Então, tudo parte da sua espiritualidade, da sua intimidade, da sua vida de oração e do amor que você tem à comunidade.
O demônio também tenta muito, viu? Ele arruma de tudo para a gente não ir para a missa. Mas quando a gente vem, não é tão bom? E a gente não volta até para casa com uma musiquinha na cabeça, não é? Porque até a música falou, até a música me fez rezar. Então, não deixem a missa por nada nessa vida. É o momento mais sagrado que a gente tem na vida, é a Santa Missa. Certa feita, em Firenze, na Itália, quando a catedral ficou pronta, o cardeal chamou os maiores artistas daquela época, Michelangelo, Bernini, e disse: olha, coloque aí as obras de vocês para a minha catedral ficar bonita e tudo. Uma catedral que de fato chama atenção no mundo inteiro, a Catedral de Florença, na Itália. E chegou lá um artista atrasado, pedindo também para botar uma obra dele na igreja. E o cardeal disse: olha, infelizmente já está tudo cheio, não tem mais espaço. Os espaços que tinha para as obras de arte já foram preenchidos por outros artistas. Não, mas eu quero. E o cardeal olhou e disse: só tem a porta lá de saída. Mas na porta de saída ninguém vê minha obra e tudo, mas só tem lá. Se você quiser, faça lá. E esse artista, ele foi, e quem vai hoje à Catedral de Firenze, visite, e vão lembrar do que eu estou dizendo aqui. Ele fez um grande relógio, e um relógio que com o sol batendo na vidraça marca a hora, uma coisa impressionante. Não é? Os artistas são assim, não é? Eles pensam em tudo que eles vão fazer. Não é? E quando ele terminou a obra dele, o cardeal perguntou: mas um relógio? Por que um relógio? E ele disse: eminência, quando a gente entra na igreja, a gente deixa o tempo do lado de fora e entra na eternidade. Olha que coisa bonita. Os artistas antes pensavam para fazer a sua arte, estudavam para fazer a sua arte. Hoje fazem de tudo aí, até nudez e tudo, e diz que é arte moderna. Isso é pilantragem, não é? Nada de arte moderna, não tem nem significado a sua arte. Não é? A gente é assim. Quando entrar na igreja, esqueça relógio, esqueça o celular, bzi, ainda mais quando começa, eu estou aqui, e o padre olha logo para você, né? É lugar? Não, deixa. Mas pode acontecer alguma coisa. Cristo está tomando conta. Enquanto eu vou à igreja, eu vou ao encontro de Cristo, Ele dá conta daquilo que eu não dou conta. É a nossa fé. Todas as coisas na missa e na celebração têm seu sentido. E tudo é feito com muito amor. Por isso eu parabenizo o zelo, o cuidado, a limpeza, as vestes, o serviço de todos vocês. Amem a liturgia, porque a liturgia é a presença de Jesus em nosso meio. Toda vez que vocês pensarem em liturgia, pense naquele evangelho da mulher que tinha hemorragia. Ela ia correndo atrás de Jesus, eu fico imaginando essa cena todo dia. Ela correndo atrás de Jesus, os apóstolos, aquele povão todo, e ela dizendo: se eu pelo menos tocar nele, eu já vou ficar curada. Liturgia é isso, é tocar em Jesus, é ter intimidade com Ele, é comungar Jesus, é se tornar Jesus para o mundo lá fora. Vamos rezar? Que agora a minha hora venceu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos nos colocar nos pés de São José, nesse ano de São José, e também de Nossa Senhora, a Nossa Imaculada, e pedir aos dois que nós sejamos reflexos lá fora daquilo que a gente aprende aqui dentro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, glorioso São José, o Senhor esteja convosco, que Ele vos abençoe e vos guarde, vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que vos dê a sua paz e a graça de celebrar no dia a dia a Eucaristia de que participais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Minha gratidão ao Padre Angeloto, ao Padre Maurílio, a todos e a cada um de vocês pela paciência. Deus os abençoe.
É uma pena que tenha acabado, não é? Imagino que todos nós desfrutamos. Eu agradeço com carinho o Dom Marconi, sabemos que o bispo tem uma agenda bem cheia, né? Por ter se disponibilizado a vir aqui hoje conosco fazer essa formação. Penso que todos gostaram. Vocês gostaram? É? Pode ter certeza, Dom Marconi, que o povo dessa paróquia tem muito carinho pelo Senhor, né? Sempre rezam pelo Senhor. A gente sempre conversa e sempre está falando com muito carinho. Dom Marconi, gostamos das formações dele, gostamos dele como bispo, já gostávamos como padre. Então, para nós sempre é uma alegria que o senhor venha aqui. Esperamos já depois que o senhor venha falar a missa parte por parte, para nos enriquecer de novo com a sua sabedoria. Ele foi meu professor de liturgia e do Padre Giroto também no seminário, quando éramos mais jovens, né? Muito bem. Outro aplauso para o Dom Marconi. Que Deus o abençoe. Há uma pequena lembrança também, a Fabíola, coordenadora da catequese. Muito obrigado. Que Deus abençoe e obrigado pela catequese por ter promovido esse momento. Em nome de todas as pastorais aqui presentes, nós queremos agradecer pelo senhor ser esse pastor, esse catequista, evangelizador, para todos nós. É uma honra recebê-lo aqui. E a gente vai peço uma hora para a gente poder rezar uma Ave Maria, né, para o Dom Marconi, juntamente com o Padre Maurílio. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada.